Salve galera, na paz, vou falar um pouquinho sobre conceitos, né? Sobre a ótica aí da ciência da nutrição, né? O primeiro deles é o que é um alimento, o que é um nutriente, né? Na verdade, o alimento é o veículo dos nutrientes, né? Isso é uma coisa sempre importante de enfatizar. Muitas vezes existem algumas formulações, né? Que são ricas em determinados nutrientes, em algumas situações pertinentes, específicas, né? A gente acaba lançando mão, principalmente em situações patológicas, né? Uma outra coisa interessante é o aspecto quantitativo, né? Quantas calorias tem aquela determinada, né, substância, alimento, nutriente, componente, né? 1 grama de carboidrato são 4 calorias. 1 grama de proteína também são 4 calorias. Esse é o aspecto quantitativo. A repercussão no organismo, no metabolismo de um carboidrato e de uma proteína é muito diferente, é muito distinta, né? É um outro detalhe muito importante. 1 grama de gordura, 9 calorias, 1 grama de álcool, 7 calorias. Então, a gente sempre tem que ponderar e levar isso em consideração, né? Quando a gente vai falar de uma dieta isocalórica, ou seja, a gente vai dar o norte de uma ingestão alimentar pautada na necessidade de caloria daquele indivíduo no dia, né? Uma dieta isocalórica. Outra coisa é uma dieta hipocalórica, né? Eu vou induzir um déficit energético, eu vou dar menos calorias do que aquele organismo naquela circunstância ele demanda, né? E quando eu digo aquela circunstância ele demanda, a gente leva em consideração o gasto energético de repouso, muitas vezes durante o dia o gasto energético da atividade diária, no contexto atlético, né? Quantas calorias aquele indivíduo está gastando na atividade específica. E existem as dietas hipercalóricas, né? Galera que de repente tem por objetivo aumentar, né, o somatotipo, a composição corporal, então a gente geralmente dá um aporte calórico maior. Então, sob a ótica de hipertrofia muscular, por exemplo, você precisa, para cada grama de proteína, as pessoas falam muito quantos gramas de proteína, né, seria ideal no sentido de hipertrofia. Alguns falam até dos extremos, mais que 2 gramas por quilo de peso. Uma outra coisa importante é para cada grama de proteína você tem que ter pelo menos 30 calorias, porque senão você não assimila, né, aquele componente nitrogenado, né? Você não vai ter um balanço positivo, nitrogenado positivo. Lembrando que carboidrato é constituído de carbono, hidrogênio e oxigênio. As gorduras também, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, C6H12O6 é o clássico, né, da glicose, monômero, uma molécula simples, várias fazem um polímero. Gordura, a mesma coisa, ácido graxo, ácido palmítico, por exemplo, C16H32O2. Quando a gente vai falar de aminoácido, é como se a proteína fosse uma parede e os aminoácidos tijolos. O aminoácido ele tem carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né? Então esse nitrogênio é que sempre a gente fala de balanço nitrogenado positivo, né? A reserva nitrogenada, o músculo. Isso são detalhes interessantes. Existem alguns aminoácidos que a composição da cadeia carbônica ela é ramificada. Do inglês é Branched Chain Amino Acids, BCAA, né? Leucina, isoleucina, valina, tem as repercussões metabólicas, repercussões favoráveis, seja no estímulo de síntese muscular, amenizar a degradação, né? O famoso catabolismo, que a galera não tem interesse quando está na fase de hipertrofia. Conforme o padrão nutricional, o perfil nutricional do indivíduo, né, sob a ótica de ingestão proteica, ou seja, de aminoácidos, derivados peptídicos ou da proteína, muitas vezes, conforme a fonte alimentar, ela pode ter uma maior riqueza ou menor, né, composição de aminoácidos com repercussões favoráveis, no sentido, por exemplo, de estímulo de síntese muscular, né? Então a gente vai falar, por exemplo, da creatina. Creatina são 3 aminoácidos, arginina, metionina e glicina, né? Se porventura o indivíduo tem na rotina um hábito nutricional tendendo, né, um vegetariano, um vegano, certamente esse indivíduo ele se beneficiaria da suplementação de creatina. Por quê? Porque dentro, né, das ofertas, estou falando aqui de proteína, né, dentro da qualidade, dos tipos, da composição dos aminoácidos no contexto vegetal, né, a creatina acaba muitas vezes sendo um pouco deficitária, né? É diferente, a principal fonte alimentar de creatina são os derivados, né, de proteínas mais animais mesmo, né? E uma outra coisa interessante em relação ao vegano e vegetariano, aí são algumas vitaminas, alguns minerais, né? As pessoas têm tendência teórica de falar que quem tem o hábito nutricional vegetariano, né, ou quem é vegano,
tem déficit de B12, de ferro, não é muito o que a gente observa na prática, né? Muitas vezes os indivíduos, quando a gente utiliza indicadores bioquímicos, né? Porque uma coisa é o que você faz, o que a gente faz sobre a ótica alimentar, outra coisa é a repercussão do que a gente faz. Quer dizer, o meu padrão nutricional, eu ingerindo o mesmo prato que alguns de vocês, a repercussão vai ser totalmente diferente no meu organismo de vocês. Então, é interessante. E muitas vezes esses vegetarianos, veganos, quando a gente faz análise de B12, né, quando faz análise em relação ao metabolismo do ferro, ferroferitina, transferrina, bom, até hepsedina a gente pode falar, mas hoje a gente vem observando que os valores estão dentro da normalidade. Muitas vezes até em valores mais limítrofes no sentido dos desejáveis, né, do que os onívoros, de maneira geral. Então são conceitos, são detalhes interessantes sobre a ótica alimentar, né, o aspecto quantitativo, o aspecto qualitativo, as possíveis modulações desse aspecto de quantidade de caloria, isocalórica, hipocalórica, hipercalórica e a composição dessas calorias. Muitas vezes o aspecto qualitativo pode estar deficitário. Você pode ter uma dieta hipercalórica, só que no aspecto qualitativo deficitário. E aí a gente pode falar de minerais, de algumas vitaminas, né? E porque também determinados aminoácidos, tá bom? Vamos para cima essa semana, falar sobre nutrição interessante, né? Tão interessante que eu acredito que, na verdade, são informações que a gente tem que deixar acessível à população como um todo. E não para nichos específicos, né? Ou seja, a população tem que ter uma noção, uma consciência, né? de conceitos, principalmente, para não terceirizar um cuidado básico que faz parte da nossa rotina, que é o alimentar, tá bom? Salve, vamos para cima.